Olá, este é mais um programa Brasília por Chico Santana, hoje discutindo o crescimento econômico da cidade, o emprego, a questão da sustentabilidade de Brasília. Conosco, o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli. Professor, bem-vindo ao blog Brasília por Chico Santana. Brasília, apesar de todo o crescimento que o Brasil, o crescimento econômico, o crescimento da oferta de trabalho que o Brasil vivenciou na última década, Brasília guardou um desemprego na faixa de 180 mil, 200 mil pessoas. Nem nos melhores anos recentes conseguiu eliminar esse desemprego. O que acontece com Brasília? Aliás, essa taxa de desemprego, deve-se dizer, ela é mais ou menos o dobro da média brasileira. Nacional, né? Exatamente. Beira 10%. Exatamente. Né? Brasília, Salvador, são capitais que têm assim, taxas de desemprego bem mais elevadas do que na média. Isso não significa dizer que não se tenham criado oportunidades de emprego, né? Mas o número absoluto de pessoas desempregadas se situa mais ou menos nessa faixa que você mencionou. Então talvez a gente devesse indagar se existe, de alguma forma, uma espécie de desemprego estrutural em Brasília. O que é um desemprego estrutural? Bom, o desemprego estrutural é aquele que, vamos dizer assim, independe das próprias condições do mercado de trabalho, por assim dizer. Né? Que, por mais que a economia cresça, teria dificuldade de oferecer vagas para atender essa população, ou essa população não estaria em condições, digamos assim, de ocupar as vagas que são oferecidas pelo mercado de trabalho. Seriam pessoas sem a capacitação profissional necessária? Pois é, exatamente. Essa é a questão que se discute. Né? Eu digo que criou vagas porque há muita gente de fora do Distrito Federal, do entorno. Né? A pesquisa que se faz de desemprego aqui, ela abrange as 31 regiões do Distrito Federal. Mas aí, algo em torno de uns 10% dos empregados aqui são pessoas que vêm de fora do Distrito Federal. Então, esse é um aspecto que a gente deve levar em conta para perceber que, na realidade, o Distrito Federal oferece vagas, né? E tanto que oferece vagas em número até certo ponto surpreendente, acima do esperado, que ela consegue absorver uma parcela considerável dessa população do entorno. Né? E qual seria esse contingente, digamos assim, populacional que está fora do mercado de trabalho, está cronicamente fora do mercado de trabalho, que não tem oportunidade de entrar, de participar desse mercado de trabalho? São, por via de regra, pessoas de baixa escolaridade, de muito pouca qualificação, né? E que em geral residem em regiões bem mais pobres. E acho que há alguns, se é que a gente pode segmentar essa população, há alguns segmentos que a gente pode identificar. Quer dizer, um desses segmentos é daquele pessoal egresso, né, da fase da construção civil, em que a construção civil no Distrito Federal tinha uma importância muito grande. Mas isso não tem muito tempo, professor? Pois é, hoje, inclusive, a construção civil tem uma representatividade vaga, né? muito menor. Mas não é só isso. Veja, a própria tecnologia da construção civil se modificou, né? Se modernizou. A própria relação capital-trabalho aumentou na área de construção civil. O operário tem que ser exatamente, mais o tipo de especializado. equipamento que se usa, de material que se utiliza, está além das condições, das capacitações do pessoal, vamos dizer assim, que foi de alguma forma expelido, ficou fora do potencial de absorção pelo mercado de trabalho. Por outro lado, há também um contingente muito importante de gente que continua vindo para Brasília, que continua vindo para o Distrito Federal e principalmente pelo seu entorno. Aqui. Quer dizer, o crescimento, inclusive populacional dessas áreas, é muito superior ao crescimento populacional do Distrito Federal. E o nosso crescimento não comporta, digamos assim, não acompanha o ritmo desse crescimento
de toda essa região do entorno. Ora, essas pessoas que vêm em geral de regiões extremamente pobres, muitas delas que vêm da zona rural, às vezes vêm diretamente do interior dos seus estados e da zona rural, e são em geral pessoas que não estão realmente capacitadas para preencherem essas vagas que são oferecidas pelo mercado de trabalho. Veja, um outro aspecto ainda, é que esse mercado de trabalho em Brasília tem uma influência muito grande do setor público. Mas antes de entrar no setor público, o senhor está falando da região, da grande região metropolitana de Brasília. No final dos anos 70, lá 79, 80, o Banco Mundial fez um estudo do entorno de Brasília, na época denominado PERGERB, tentando identificar as potencialidades de cada uma dessas cidades, de Cristalina, de Lusiânia, de Santo Antônio do Descoberto, e a ideia na época era que fossem criados pequenos polos econômicos para que desse vazão à potencialidade econômica. Eu me lembro, por exemplo, que Cristalina seria usar o resíduo do cristal de rocha para a produção de rebolos, lixas, como uma forma de proteger Brasília dessa massa de pessoas que procura emprego e não encontra. Esse projeto não foi para frente, mas o senhor acha que ainda essa é a saída, é potencializar essa região do entorno? Não, eu acho, eu há muito tempo defendo a ideia de que nós temos que desconcentrar a economia do Distrito Federal, nós temos que desconcentrar as atividades, talvez até as atividades administrativas do Distrito Federal. Não é a mesma coisa que transferir a sede do governo, é diferente. Mas realmente eu acho que tudo se concentra muito em torno do plano piloto, enfim, da região central do Distrito Federal, e a gente nunca conseguiu criar e fazer consolidarem esses polos de desenvolvimento, que esses polos que seriam absorvedores da mão de obra dessas regiões periféricas, não é? E até com um tipo de atividade, digamos assim, que fosse mais compatível com o perfil dessas pessoas, com a formação dessas pessoas. Claro que o Estado tem um papel muito importante aqui no sentido de melhorar o padrão educacional, né, de dar condições mínimas para essas pessoas, muitas das quais já são pessoas, vamos dizer assim, do ponto de vista educacional atrasadas em relação ao nível de ensino, né, que deveriam ter, e que são pessoas de muito pouco, de nenhuma qualificação, que eram ou que poderiam ser usadas e foram, vamos dizer assim, aproveitadas exatamente nessas atividades que a gente considerava há um tempo atrás menos qualificadas, ou exigindo muito menos do indivíduo. E a gente citou exatamente o caso da construção civil. Ora, hoje, a própria construção civil exige pessoas mais qualificadas. A urbanização das áreas rurais, com mais condomínios, com fazendas e núcleos rurais desaparecendo, joga mais gente desempregada com esse perfil sem qualificação profissional no mercado de Brasília? Eu acho que sim, e mais distantes também, né? Sem dúvida. Isso foi uma deformação desse processo de crescimento desordenado de Brasília e do desvirtuamento dessas áreas que seriam destinadas, por exemplo, à produção local, de cereais, frutas, frutigranjeiros, etc., que Brasília está altamente dependente. Houve um total desvirtuamento dessas áreas, que inclusive se transformaram em residências secundárias, áreas de recreação. Não houve, vamos dizer assim, um acompanhamento, um controle por parte dos sucessivos governos no sentido de restabelecer essa condição ou essa proposta original, né? Essas pessoas foram expulsas e para mais longe, e também porque o próprio preço do aluguel e o custo de vida no Distrito Federal são, como todos nós sabemos, muito elevados. Então essa também era uma condição de sobrevivência para essa gente, para esses migrantes. O crescimento demográfico dessas áreas continua sendo elevado, muito elevado, né? Muito superior, evidentemente, à média, né, o crescimento demográfico do Distrito Federal. Então, realmente, eu acho que a gente tem uma situação muito difícil de articular, até porque não existe uma cooperação em sentido amplo, né, entre os governos dessas áreas. Né? Goiás empurra para Brasília. Pois é, há uma sensação, nós temos a sensação sempre de que Goiás lava as mãos, né, de que Goiás considera como se não fosse um problema
do estado de Goiás, né? E essa questão do mercado de trabalho se reflete em outras áreas, como por exemplo na área de saúde. Educação. E educação, principalmente saúde, onde nós temos que atender a demanda de todas essas populações. Algumas, inclusive, que nem são residentes, né? Ou que vêm para cá, ou que ficam aqui durante algum tempo, pelas mais diferentes razões. O senhor, eu lhe interrompi quando o senhor ia falar do papel do setor público, né? Brasília, como todo o Brasil, viveu na década de 90 uma redução do Estado, naquela política de Estado mínimo. Posteriormente, os concursos foram retomados, o poder público voltou a se reequipar em termos de recursos humanos. Mas Brasília ainda pode viver do poder, da influência econômica do setor público, ou tem que encontrar outros caminhos? É muito menor, né? Inclusive em termos, vamos dizer assim, quantitativos, né? Mas ainda uma parcela muito significativa da população, e esse é um outro filtro para a absorção no mercado de trabalho, porque o serviço público seleciona pessoas cada vez mais qualificadas, os concursos são cada vez com maior nível de dificuldade e até, eu diria, de especialização. E até que ponto é o brasiliense que ocupa essa vaga, ou é o candidato que vem de outros estados? Não, nós temos aí uma parcela significativa de outros estados, não saberia dizer em que proporção, mas com todo o nível, o grau de escolarização que nós temos no Distrito Federal, não é? Com a formação que adquiriram os novos... as pessoas que nasceram, as novas gerações de Brasília, os filhos dos atuais e dos antigos funcionários, toda essa gente se capacitou e vem se capacitando essencialmente para ocupar vagas no setor público. É o que oferece melhores condições, melhores salários, etc. Como a iniciativa privada é mais frágil no Distrito Federal, nós não temos praticamente grandes empresas privadas, né? Então, realmente, esse diferencial é muito mais nítido no Distrito Federal do que em outros lugares. Até porque o Distrito Federal, não só porque tem uma proporção muito grande de servidores públicos, mas também porque aqui estão os órgãos centrais da administração. Então, em tese, estão aqui as funções de nível mais elevado, de maior nível de exigência. E também as compras, essas coisas todas. As compras e tudo mais, né? Quer dizer, não só do setor público brasileiro, mas também de organizações internacionais, organizações estrangeiras que também absorvem parte dessa mão de obra. Mas é uma mão de obra efetivamente muito mais qualificada, com alto grau de escolarização, né? Em que Brasília tem vantagens comparativas em relação a outras localidades, e que se preparam e que se condicionam para concorrer a uma vaga no serviço público. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo. Você está assistindo debate no programa Brasília para o Chico Santana sobre desemprego, emprego e desenvolvimento econômico no Distrito Federal. A gente volta daqui a um minuto com o professor Roberto Pistelli. E se você quiser comentar essa entrevista, escreva para nós. O endereço eletrônico é blogdochicosantana@gmail.com. Até o próximo bloco, a gente já volta.